Fé, certeza, Hebreus 11, versículo 1, que todo mundo sabe na ponta da língua. Amém? Mas, além de entrar nessa questão de fé, ser a certeza das coisas que não se vê, a convicção dos fatos, né, eu quero falar o que é fé na prática. E para isso eu oro e peço para que o Espírito Santo de Deus continue a se mover entre nós aqui, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu declaro total dependência dEle, porque sem Ele eu nada sou e eu não consigo fazer nada. Muito menos falar da palavra que é dEle. Amém? Eu tenho fé que Ele vai me ajudar. E eu tenho fé que essa palavra vai entrar no meu coração e no teu coração nesta noite. Mas não vai ficar nesta noite. Se nós praticarmos aquilo que Deus quer falar conosco, nós vamos viver uma vida diária, cheia de fé. Nós vamos viver realmente enfesados pela palavra de Deus, bem cheios de fé. Amém? 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 Vire para quem está do teu lado e fale, eu quero ficar enfesado nessa noite. A partir de hoje, com muita graça de Deus, eu quero ficar cheio de fé. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17 que... Romanos 10, versículo 17. Ninguém sabe? Vamos voltar para a escola dominical. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se Paulo está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem pelo quê? Pelo ouvir. Mas ouvir o Jornal Nacional, ouvir o Ibope, ouvir a Rádio Peão lá dentro da empresa, vai ter corte, o facão vai passar por aí. Ouvir as notícias ruins. Isso vem o medo, vem a falta de fé, vem a dúvida. Ela vem através de ouvir o diagnóstico médico. A dúvida, a incerteza vem através de nós ouvirmos as notícias contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Você está entendendo? Já que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, nessa noite nós vamos ler bastante, ouvir bastante a palavra de Deus, se tivermos tempo, amém? Começando com Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos 8 e 9. É um texto bem conhecido. Logo depois que Moisés morreu, Deus aparece para Josué. Deus vai e fala com Josué. E ele fala, olha, Moisés está morto. E eu vou fazer com que você lidere e leve o meu povo à terra que eu prometi. E aí no versículos 8 e 9, Deus fala assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A raiz da palavra fé no hebraico, ela tem a ver com algo prático, porque se muitas vezes nós falamos, você tem que ter fé. Aí a pessoa vira e fala, tá bom, ok, beleza, como que eu tenho fé? Fé é crer. Não, fé não é crer, fé é mais do que crer. A fé a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se veem. Aí a pessoa e? O que eu faço com isso que eu tenho a certeza, eu tenho a convicção? Ok. E aqui nesse texto, o aspecto prático da fé é o que Deus está falando aqui, olha, ser forte, ser constante, tem bom ânimo, seja firme, não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, permanece firme naquilo que eu tenho falado. Isto é fé. Amém? Fé é não se desviar.
Fé é manter firme, é manter estável naquilo que Deus está falando. Fé é você ter aquilo que você recebeu de Deus e permanecer com aquela palavra agarrada naquela palavra, independente de qualquer coisa que aconteça à tua volta. Isto é fé. Isto é fé. Amém? Deus estava falando para Josué, olha, tenha fé naquilo que eu estou dizendo, fique firme naquilo que eu estou dizendo, porque o povo que vai estar com você ali, algumas vezes eles vão criticar, algumas vezes eles vão blasfemar, algumas vezes eles vão querer voltar atrás, mas fique firme, isso é fé. Lá em Êxodo capítulo 17, naquela batalha contra que Moisés levantava as mãos e o povo vencia, abaixava as mãos, o povo era derrotado, o exército, o próprio Josué estava liderando aquele exército. Quem se lembra dessa passagem? Coloca lá para a gente, Êxodo 17, versículos 9 ao 12, que aparentemente esse texto não tem nada a ver com fé, que diz assim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela, Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Essa palavra firmes aqui até o pôr do sol, ela é a mesma raiz da palavra fé no hebraico. No inglês, essa palavra é stead, que é estável, que não fica balançando. Vocês devem ter visto na Copa do Mundo aquelas câmeras que entravam no campo com o cara correndo com a câmera aqui na frente, passava na frente dos jogadores cantando hino nacional e tudo. Vocês já viram? Se lembram disso? Aquela câmera, aquele equipamento, um colete, chama Steadicam, que é uma câmera estável. Eu já tentei correr sem aquilo, gravando. A imagem ficou assim, ó. Igual a imagem de celular que você grava às vezes, querendo mostrar alguma coisa, ninguém vê nada. É uma câmera que não está estável. Mas quando se usa aquele equipamento Steadicam, o cinegrafista, o cameraman pode correr com a câmera na frente e a imagem vai ficar estabilizada, como se ela estivesse num carro, numa grua, e a imagem vai ficar linda, perfeita e bonita. Essa mesma palavra, as mãos de Moisés ficaram firmes. Moisés aqui, ele não ficava lá com o povo, luta direito, cara. Pega essa espada, você está, o inimigo aí atrás de você está vacilando. Não, ele não ficou gritando, ele simplesmente levantava as mãos, firmes, mãos estáveis. Aquilo que é estável na sua vida determina a tua vitória. Amém? Aquilo que é estável, de acordo com a palavra de Deus na tua vida, vai mostrar que você vive uma vida de fé nesta palavra ou não. Vai mostrar se você vive de acordo com aquilo que Deus está dizendo. Olha, permanece firme. Esta é minha palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique ali estável, fique permanente, fique firme. Ah, Eberson, mas você não conhece minha vida. Aí eu viro para você e falo, muito menos você a minha. Lá em casa a gente tem vindo de um processo, de um período de muitas lutas. Isso só está acontecendo lá em casa. Então, já que eu sou o único aqui junto com a minha família, minha esposa, eu vou tomar a liberdade de dar esse testemunho, porque vocês estão na bonança. Amém? Mas lá nós temos vivido tempos assim difíceis, prazerosos, mas difíceis, em que eu comecei a olhar e me questionar e falar, Eberson, por que é mais fácil quando vem as dificuldades, ao invés de você mergulhar na presença de Deus, você começa a pensar coisas
que não tem nada a ver. Isso só acontece comigo. Tá? Por que ao invés de você começar a me adorar em todo tempo, você fica mais preocupado em tentar resolver as questões na força do seu braço ou na sua pouca sabedoria? Porque nós achamos que somos muito sábios. Não, já sei como que é isso, já sei como resolver. Não sei como resolver, eu vou buscar conselho na internet. Vou conversar com... Vou conversar com pessoas. Nada de errado você buscar conselhos, nós temos que nos aconselhar. Mas Deus estava clamando, gritando ali, falando, olha, Eberson, a situação, a resposta está na tua frente. Você sabe o que fazer. Por que você não faz? E a Andréia começou nos tempos livres, a colocar DVDs de adoração lá em casa. E nós cantávamos, adorávamos, ela num canto, eu lá no quarto, na sala, e declarando, meu Redentor, meu Salvador, outro não há. E declarando, e declarando, e declarando, e declarando. O que Deus pôde me mostrar é que a maioria das vezes, quando nós recebemos uma notícia contrária, ou quando nós estamos vivendo uma situação de dificuldade, uma situação de desconforto, uma situação não tão agradável, a maioria das vezes, nós nos esquecemos de recorrer àquele que tem palavras de vida eterna para nós. Eu sei que isso não acontece com você, estou dando um testemunho pessoal meu. Amém? Mas, ó homem, ó mulher, ó jovem, por que nós nos achamos tão experientes, mais até mesmo do que o próprio Deus, e queremos resolver as coisas do nosso próprio jeito? E não buscamos conselho na palavra de Deus, não buscamos conselho naquilo que Ele tem para nos dizer, não buscamos conselho, não vamos diante dEle e falamos, Senhor, a minha vida está desse jeito, o Senhor está vendo, e eu não sei mais o que fazer, por isso vem, Senhor, e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Isto é fé. Isto é fé. Eu não sei o que vai acontecer no meio desse diagnóstico, no final desse diagnóstico que o médico deu, Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, e eu vou permanecer firme nesta palavra. Mas e se não for curado? Se não for curado, glória a Deus, aleluia, eu vou para o céu. Mas eu vou permanecer firme, confessando a palavra de cura, crendo que Ele é poderoso para curar, independente do diagnóstico, independente do prazo, independente da sentença do médico. Vou obedecer as prescrições, mas vou continuar crendo que meu Deus é poderoso para me tirar daquela situação. Amém? Quantas vezes nós vemos pessoas vindo dar o testemunho, glória a Deus, consegui um emprego. Contentes, alegres. Glória a Deus, comprei um carro novo. 2 semanas depois, o que foi, irmão? Está meio borocochô? Bateram no meu carro, destruíram tudo. Mas você não estava 2 semanas atrás alegre, contente, vibrando? Por que essa inconstância, por que essa incerteza, por que este vai e vem, por que esta montanha-russa na vida? A nossa vida é baseada nas circunstâncias ou é baseada na palavra de Deus? Nós somos humanos, sim, eu sei. Mas só que eu creio que Deus quer que nós nos voltemos mais para aquilo que Ele está dizendo na Sua palavra, para nós nesses últimos dias. Porque aquele que permanecer firme, aquele que for fiel até a morte, e esta palavra fiel, no grego, também é uma raiz da palavra fé. É alguém que é fiel, fiel àquilo que acredita,
fiel àquilo que se propôs a fazer, que é a palavra grega pistis. Aquele que for fiel até a morte, o que vai acontecer com ele? Dar-te-ei a coroa da vida. Herdará a coroa da vida. Fiel, independente daquilo que vai acontecer aqui na terra com o nosso corpo físico, ilimitado e finito, nós temos algo maior que nos espera. Amém? Quando nós somos fiéis. Tem uma canção que diz acerca de Deus: fiel, eu sei que tu és fiel. Não sei quantos conhecem, né? Também não lembro de quem que é. Essa daí mesmo. Quem canta, Tarsila? Não é hino, não. É corinho. Corinho. Né? Falando em corinho, hino, eu me lembro da minha avó cantando no meio das dificuldades. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa lida... Como que é? Fala, Marlene. Essa parte a gente lembra. E vai. Né? Segura na mão de Deus. Nós seguramos na mão dos problemas, nós seguramos na mão da adversidade, nós seguramos na mão dos diagnósticos, nós seguramos na mão da crise, nós seguramos na mão do Ibope, mas nós nos esquecemos de segurar na mão de Deus e ir com fé, independente daquilo que está ao nosso redor. Nós não vivemos por circunstâncias, nós vivemos pela fé. Nós não podemos viver por aquilo que está ao nosso redor, nós temos que viver por aquilo que o meu Deus, o teu Deus diz. Amém? É fácil? Não, mas é capaz. É capaz. É capaz de nós vivermos uma vida de fé. Eu tenho experimentado isso na minha vida, na minha casa. É capaz de nós vivermos uma vida de fé, independente das coisas que venham e caiam sobre a nossa vida. Amém? Amém? Você está aqui ainda? Hebreus 6. Você sabe quem herda as promessas? Quem aqui tem promessa de Deus? Amém? Você sabe como você vai herdar as promessas de Deus na sua vida? Ninguém? Ninguém sabe? É bom demais ter promessa, mas melhor do que ter promessa é herdar a promessa. Amém? Amém? Então, Hebreus 6, versículo 11 e 12... diz que pela fé e paciência, diga fé e paciência, nós herdamos a promessa. Diz assim: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, constância, para completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Olha, cara, não seja... Cara, não, desculpa. Meu irmão, minha irmã. Não seja indolente. Da indolência, eu lembro de um corinho também que eu cantava na escola dominical. Né, que fala assim: você estava dormindo no sono da indolência. O anjo passou e você perdeu a bênção. Né? Aí eu me via num ponto de ônibus parado e dormindo. O ônibus passava e eu ficava. Pela fé e pela paciência, nós herdamos as promessas de Deus. Quantas vezes nós queremos agir antecipadamente, dar uma de Saul, e ir lá e sacrificar, sem termos autoridade para sacrificar. Ir lá e tomarmos a frente daquilo que Deus não falou para nós fazermos. Ir lá e achar que Deus está demorando. Muitas vezes você se esquece daquele versículo que diz que Deus escreve certo por linhas erradas, tortas. Amém? Amém? Não. Primeiro que não é nem versículo. Primeiro que Deus não escreve certo por linhas tortas. Amém?
Mas muitas vezes nós não queremos ter paciência, e nem constância, e nem continuidade, e nem estabilidade naquilo que Deus falou. Somos, como Tiago fala, de ânimo dobre, levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer notícia que vem no nosso ouvido. E, ai meu Deus, agora tem que poupar. Não, agora tem que gastar. Não, agora tem que economizar. Não, agora não tem mais. Tem que comprar carro a álcool. Não, agora é gasolina só. Não, tem que ir comprar um apartamento. Não, agora tem que vender o apartamento porque diz que não pode ficar com dívida. Meu Deus! Altos e baixos. Altos e baixos. Vire para quem está ao teu lado e fala, altos e baixos não combina com você. Não combina. Não combina. Hebreus 10, 19. Hebreus, para mim, é um dos livros que mais falam sobre essa questão de permanecer firme, de ter fé. Não é à toa que a galeria dos heróis da fé está lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Cristo. Continua. Pelo caminho que Ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, volta lá, Vlad, ou Tati, não sei quem que está comandando aí. Cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado, digam coração puro. Fale aí, o coração puro. Coração purificado da má consciência, ou das más notícias, ou das más influências que vêm sobre nós. É assim que nós temos que nos achegar diante de Deus, com fé, com fé. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Daí a gente sabe muito bem. Mas nós agimos com fé diariamente na nossa vida. Eu sou réu, confesso. Falei, pai, eu estou te desagradando muito. Não sei como eu estou aqui ainda. Fui réu, confesso. Sem fé é impossível. Impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Foi um texto que Martinho Lutero, lendo lá em Romanos, a transcrição de Paulo desse texto de Abacuque, esse texto saltou aos olhos de Martinho Lutero, lá no quarto dele, e onde os olhos dele foram abertos acerca da política religiosa que era praticada na época. E ele se levantou com esta revelação de Deus na vida dele e falou, ora, por que precisa pagar indulgência se o justo viverá da sua fé? Lá em Romanos fala da fé, mas o texto de Abacuque fala da sua fé. Uau! Por que viver escorado, ancorado na fé dos outros, se você tem uma fé própria e toda tua? Toda tua. Amém? Sabe, muitas vezes nós ficamos como um povo de Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia. E lá no Salmo 137, o salmista escreve o canto do exilado. E muitas vezes nós estamos assim, como a hiena Hard. Ó céus, ó vida, ó azar. E cantamos não o cântico do exilado, nem o cântico da hiena, mas o cântico da derrota, que fala assim, olha, juntos, Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião,
Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Igual um jogador pendurando a chuteira. Os adoradores já penduraram seus instrumentos, já colocaram no case, já guardaram, porque a tristeza era tamanha. Salgueiro era uma árvore, da madeira dessa árvore era construída a tenda, o tabernáculo. Pois aqueles que levaram cativos nos pediam canções, e ao que nos atormentavam, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Não sei se já aconteceu com você quando você já passou por uma situação daquela assim que não tinha mais jeito, crise total, tristeza total, aí vinha alguém conhecido e aí, não vai cantar nada? Cadê teu Deus? Como o Deus que você serve, eu não entendo direito, você fala tanto de Deus, e como você está nessa pindaíba, nessa situação? É mais ou menos isso que eles estão escrevendo aqui. Mas como entoaremos o cântico ao Senhor em terra estranha? O que é que ele está falando aqui? Como que eu vou adorar se eu estou no meio dessa situação? Como que eu vou cantar se eu estou numa situação estranha àquilo que a palavra de Deus me diz? Se eu estou longe daquilo que Deus me prometeu. Deus me prometeu que eu teria uma terra, mas hoje eu estou exilado. Como que eu vou cantar hinos de adoração, dizendo que Tu és fiel? Sim, eu sei que Tu és fiel, se eu estou aqui preso. Como que eu vou adorar, dizendo que Deus é tudo para mim, dizendo que Deus é o meu tudo, se eu estou aqui desempregado, com a minha casa sendo tomada, meus carros sendo tomados, meu casamento destruído? Como que eu vou adorar a Deus se meu filho está nas drogas? Como? Era esse o retrato que o salmista estava relatando aqui. E esse salmo, ele termina somente com esse raio-x de calamidade. Em contrapartida, o próximo salmo, que é o salmo de Davi, o salmo 138, ele já começa assim: eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Em qualquer lugar, diante dos adversários, diante dos ídolos, eu vou cantar louvores ao Senhor. Ele continua: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade, da sua fé, da sua constância. Pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me ouviste, alentaste-me e fortaleceste a minha alma. A minha alma estava quebrada, estava destruída. Mas quando eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. E o Senhor me fortaleceu. Todos os seis da terra te louvam, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da angústia, olhe, ainda que você ande no meio da angústia, ainda que eu ande no meio da angústia, tu preservarás a minha vida. Uau! Que diferença de um capítulo para outro. E é assim que nós temos que viver, é assim que eu quero viver. Não mais lamentando: como que eu vou cantar, adorar a Deus, ó céus, aqui nessa situação. Ó, pobre de mim, coitadinho. Eu aqui. Ninguém olha para mim. Todo mundo se esqueceu de mim. Me abandonaram, me deixaram aqui. Mas quando nós temos fé naquilo que nós temos ouvido da santa palavra do Senhor, nós vamos fazer como Davi: ainda que eu ande pelo meio da angústia, o Senhor vai me livrar. Isso é fé. Isso é fé. Você pode estar numa situação, aos olhos de qualquer pessoa, de calamidade total.
mas permanecer firme ali. Permanecer firme. Tem um pastor amigo meu, que ele viu a esposa dele morrendo, definhando, mas em momento algum, ele ousou falar contra Deus. Ele ousou falar que Deus havia negado a sua promessa, que Deus havia abandonado, que Deus havia rejeitado. Em todo tempo, ele falava: irmão, está difícil, mas eu continuo crendo. Cara, tá barra. No dia em que ela morreu, nós estávamos na casa deles, cuidando dos filhos dele. E naquela manhã ele me ligou e falou: Eberson, ela não passa de agora. Por isso eu estou mandando buscar os meninos aí. E quando eles chegaram lá, ela só pôde passar a mão na cabeça deles e dormir com Jesus. Mas em momento algum, eu ouvi aquele homem de Deus falando uma unha sequer, um fio de cabelo, contra a esperança que ele tinha no coração dele. Que ele tinha no coração dele. No meio da angústia, Deus está conosco. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz que Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. Cristo em vós, meu querido. Cristo em você, minha querida, é a esperança da glória. No meio de qualquer situação que você esteja vivendo. No meio de qualquer situação que você esteja vivendo. O que é mistério esteve oculto por eras e gerações, é o que Paulo escreve. Foi revelado a nós nesses últimos dias. Cristo em vós, a esperança da glória. Fiquem firmes nessa palavra. Amém? Nós vamos para o tempo das mesas agora e eu oro para que o Espírito Santo de Deus libere palavras proféticas aos facilitadores nas mesas agora, em nome de Jesus, para ministrar a cada um. Porque tem pessoas que precisam ser ministradas, especificamente nessa área, para saírem daqui mais fortalecidos, cheios de fé e de ânimo, para vencer, para matar um leão por dia. Para matar um leão por dia. Temos que ser como Davi. Teu servo já matou um urso e um leão. Derrotar esse gigantinho aí, esse incircunciso, é fichinha para mim, porque eu permaneço firme na palavra que Deus tem para a minha vida. Amém? Feche os teus olhos antes de nós irmos às mesas. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, haja livremente no momento das mesas agora da comunhão. Em nome de Jesus, traga palavras de conhecimento, palavras de sabedoria para os teus servos e tuas servas, ó Pai. Para que nesta noite nós saímos daqui realmente firmes e constantes na tua palavra, Senhor. Decididos a permanecer firme, independente daquilo que vier. Que possamos cantar verdadeiramente. Não olho circunstâncias, mas olho o teu amor. Eu olho a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Volte-se aí para a mesa.